Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Fala, Senhor, ao nosso coração. Transmite, Senhor, à tua igreja aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nessa noite. Pai, que o nosso coração esteja preparado para receber essa semente, e que essa semente venha frutificar, venha gerar vida, venha gerar ânimo, venha gerar instrução, venha gerar aconselhamentos, venha gerar, só Pai, aquilo que o Senhor tem de propósito sobre cada um de nós. Pai, no nome santo de Jesus, obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra mais uma vez. E assim nós agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Amados, a palavra de Lucas, capítulo 19, verso 10, ela é muito simples, ela é muito objetiva, e ela fala do propósito de Jesus sobre a face da terra, sobre a humanidade. Diz aqui em Lucas 19, verso 10... porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Desde o princípio, Deus já tinha um plano preparado para a humanidade. Desde o princípio, Deus já tinha um plano preparado para mim e para você. Um plano de paz e não de mal, um plano de salvação e não de condenação. E esse é o propósito da vida de Jesus. Diz a palavra, após Jesus tratar na vida de um publicano chamado Zaqueu, Jesus ele trata com a sua igreja nesta noite. E ele fala do propósito da tua morte, do propósito da sua vinda, do propósito da sua ressurreição, do propósito que nós estamos nos assentando com ele nesta noite para participarmos da ceia do teu corpo e do teu sangue. A palavra de Lucas 19, verso 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus, desde o momento em que se manifestou, ele investiu toda a sua vida nesse grande propósito, nesse grande objetivo. E qual era esse grande objetivo? Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu e você estávamos perdidos, e Jesus veio e nos encontrou, porque o propósito da vida de Jesus, o investimento da vida de Jesus, era buscar e salvar aquele que estava perdido. E eu e você estávamos também nessa lista, eu e você também estávamos dentro desse plano de salvação. E desde o princípio, quando Jesus começa a se manifestar, o propósito era claro: ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E o tema da mensagem desta noite é investimento.com. Eu quis trazer um tema atualizado para as nossas vidas. Jesus, ele investiu na vida dos teus discípulos. Jesus chama Pedro, Jesus chama Tiago, Jesus chama os teus discípulos e começa a investir na vida de cada um dos discípulos. Jesus chega para os discípulos e diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava dizendo aos teus discípulos: venha, porque eu vou aplicar a minha vida para ensinar vocês. Venha, porque eu vou dedicar a minha vida para ensinar vocês a andarem conforme aquilo que a palavra de Deus quer que nós venhamos a andar. Jesus estava dizendo aos discípulos: eu vou empregar o meu tempo, eu vou empregar a minha vida para fazer de vocês pescadores de homens. Porque o meu propósito eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. E no plano de salvação, existe somente um Salvador, que é Jesus.
E existe um monte, uma multidão de pessoas que estavam perdidas. Mas eu e você nessa noite, eu e você que entregamos a nossa vida para Jesus, eu e você que nos dedicamos à palavra, eu e você que lutamos contra o pecado todo dia, eu e você que tememos ao Senhor Jesus, eu e você que buscamos mais de Deus, conhecer de Deus, nós estamos inseridos nesse plano de redenção, neste plano de salvação. Aí vem Jesus na nossa vida e começa a aplicar tempo, dedicar tempo, empregar a tua vida para que eu e você venhamos a encontrar a salvação. A palavra investir no dicionário significa aplicar. Investimento é aplicar. Investimento é dedicar. Investimento é empregar. Quando Jesus chama os discípulos, Jesus estava querendo dizer: eu vou aplicar tempo na vida de vocês. Eu vou aplicar recursos na vida de cada um de vocês. Eu vou ensinar vocês o que vocês têm que fazer. Eu vou ensinar vocês a maneira como andar. Eu vou me dedicar para alcançar o coração de cada um de vocês. Porque o meu propósito, a vantagem de um investimento, todo investimento, ele deseja uma vantagem. Ninguém aplica dinheiro, ninguém aplica tempo em um curso, a não ser para também ter alguma vantagem. Você não faz um curso de especialização para ficar com o mesmo salário dentro de uma empresa. Você não dedica tempo a alguém para permanecer um relacionamento como estava no princípio. Não, quando nós investimos na vida de alguém, nós esperamos retorno. Nós esperamos vantagens. Aí vem Jesus e começa a investir na vida dos seus discípulos. Jesus chama os seus discípulos e investe tempo. Ele anda com os seus discípulos. Ele ensina com sabedoria os seus discípulos. Ele faz com que os seus discípulos entendam o que é a fé. E muitas vezes Jesus encaminha: agora vai vocês e faça as obras que eu fiz. Vocês vão, levem o Evangelho, preguem o Evangelho, cure aqueles que estão enfermos, comece a praticar a fé. Jesus, certa feita, ele estava com os seus discípulos e ele disse uma palavra muito maravilhosa. Muitas vezes nós entendemos que amar o próximo como a nós mesmos é o maior dos desafios do ser humano. Aí Jesus chega e diz assim: ame o teu próximo como eu vos tenho amado. Jesus investiu tempo para ensinar os teus discípulos a respeito do amor. Jesus chamou os seus discípulos, investiu tempo neles para construir relacionamento. Jesus chama um, Jesus chama outro, Jesus chama os irmãos, Jesus chama outro. Jesus vê Mateus sentado na coletoria e diz: venha, me segue. E Jesus começa a montar a sua rede de relacionamento. Jesus coloca sonho no coração daqueles homens. E Jesus não só coloca sonhos, mas Jesus, ele rega os sonhos. Qual era o sonho daqueles discípulos? Era que Jesus viesse a reinar, trazer de volta um reinado que era do povo de Israel, que estava subjugado por Roma. Mas Jesus coloca sonho no coração deles e rega esses sonhos com a sua graça. Jesus dá algumas informações aos seus discípulos. Algumas pessoas que caminham junto com Jesus, se deparam com ele, têm algumas informações que os outros não tinham. Eu lembro agora, lá em João, capítulo de número 4, a mulher samaritana, uma mulher que havia se casado 4 vezes, e o marido que ela tinha não era dela. E ela desejava conhecer o Messias. Aí Jesus chega para ela. Jesus não tinha dito para ninguém. E ele diz assim: eu sou o Cristo, sou eu que falo contigo. Então na caminhada Jesus vai buscando relacionamento, vai investindo em pessoas e vai colocando essas pessoas no seu rol de amizade. Tudo isso para cumprir o seu propósito: buscar e salvar aquele que estava perdido. Mas eu quero chamar a tua atenção agora. Eu quero chamar a tua atenção ainda mais. Nós estamos no mês de outubro. Hoje é dia 7 de outubro
Estamos a menos de 3 meses do final do ano. E Deus ficava me cobrando quanto à nossa vida. Fazemos projetos que muitas vezes não saem do papel. Por que muitas vezes os nossos projetos não saem do papel? Por falta de investimento. Por que muitas vezes o nosso relacionamento conjugal ele não melhora? Porque muitas vezes nós não investimos. A nossa vida espiritual, muitas vezes nós somos muito místicos. Achamos que as coisas acontecem num estalar de dedos. Do ano de 2017 para o ano de 2018, nós tínhamos no nosso coração, 2018 vai ser muito melhor do que 2017. E aí pode ser que a tua vida hoje, no mês de outubro de 2018, você faça uma análise. E você começa a fazer essa introspecção e ver que a tua vida não melhorou nada. Que a tua vida não foi direcionada para nada. E aí você começa a se frustrar. Você começa a se frustrar porque você achava que as coisas iam acontecer no estalar de dedos. Você achava que as coisas iam acontecer por algo místico, por algo mágico. E as coisas não acontecem dessa forma. Quando Jesus chama os teus discípulos, Jesus começa a investir na vida daqueles discípulos. Quando Jesus chama os teus discípulos, Jesus começa a investir na vida daqueles discípulos. Investe tempo, investe da tua palavra, investe da tua graça. Jesus investe amor. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não investimos para as coisas acontecerem. E se nós não mudarmos hoje a nossa forma de pensar, se nós não mudarmos hoje a nossa forma de agir, se nós não mudarmos hoje a nossa forma de fazer as coisas e de esperar muitas vezes as coisas, nós vamos ficar frustrados. Entra ano e sai ano e você pode ficar frustrado. Por quê? Porque você não vê as coisas acontecerem. Porque muitas vezes você não entende que o propósito de Deus... Eu não posso ficar lá no Salmo de número 40. Pastor, o que é ficar no Salmo de número 40? Esperei com paciência no Senhor. Muitas vezes precisa de uma ação. Esperar com paciência no Senhor é depois que você fez algo para aquilo acontecer, para aquela situação mudar. Por quê? Porque senão você vai sempre viver o misticismo. Pastor, mas as coisas não acontecem na minha vida. O meu casamento não muda, o meu filho não muda, a minha vida espiritual não muda, a minha vida financeira não muda e não vai mudar mesmo. Por que não vai mudar mesmo? Porque você não tem investido tempo. Porque você não tem investido da tua inteligência para isso mudar. Quando Jesus ele chama os discípulos, Jesus investe tempo na vida deles. Jesus sabia que para acontecer algo diferente, ele tinha que investir tempo. Você tem que buscar a sabedoria de Deus. Você tem que buscar estar conectado com pessoas que te aproximem mais de Deus. Mas muitas vezes você quer um relacionamento maior com Deus, mas tem se relacionado com pessoas que em vez de te aproximar de Deus, estão te afastando de Deus. E o único Salvador é Jesus, amados. Não sou eu que vai te salvar, é Jesus. Pastor, por que é que o Senhor está falando isso? Porque nós temos que estar recorrendo a Jesus, ao autor e consumador da nossa fé, todos os dias da nossa vida. A nossa esperança tem que estar nele, a nossa confiança tem que estar nele, porque foi ele que investiu a sua vida em ti, em nós, para que nós pudéssemos estar vivos e viver uma vida abundante. Viver a vida abundante de João 10:10 não é esperar a vida acontecer, é fazer a vida acontecer. Ah, pastor, mas tudo está escrito. Não, é você quem faz, é você quem anda no caminho e vai projetando o seu futuro. Pastor, por que o Senhor está tratando isso conosco nessa noite? Porque diz lá em Josué, capítulo 1, verso 8. Olha que Deus diz para Josué quando chama Josué,
para continuar levando o povo para a terra prometida. Olha o que Deus diz para Josué: não se aparte, diz a pessoa que está do seu lado. Quem que é, Marcos? Olha a pessoa que está do seu lado e diz assim: não se aparte. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer a tudo. Diz mais uma vez: a tudo quanto nele está escrito. Porque então, diz assim, escuta, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Para que o meu caminho seja bem sucedido, para que o caminho de Josué fosse bem sucedido, Josué não poderia se apartar da boca a palavra de Deus. Josué não poderia deixar de meditar na palavra de Deus dia e noite. Josué não podia deixar, ele tinha que ter o cuidado de fazer tudo a quanto estava escrito. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é instrução para a nossa vida. E muitas vezes, quando nós não tomamos cuidado, quando não há ação, o resultado não acontece. Quando eu não semeio, eu não tenho colheita. Quando eu não trato a minha esposa diferente, o resultado não acontece. Quando eu não sou o melhor funcionário, as coisas não acontecem. Eu preciso saber administrar a minha vida. E onde é que eu vou buscar esse conhecimento? Na palavra de Deus. Só então, só assim farás prosperar o teu caminho. Para de misticismo. 2019 vai chegar se Jesus não voltar, e ele só vai ser melhor se as nossas decisões de hoje forem diferentes. Você quer o melhor emprego? Tem que se preparar para isso. Você quer um casamento mais abençoado? Você tem que se preparar para isso. Você quer ser um pai melhor? Você tem que dedicar mais tempo aos seus filhos. Você quer ser uma mãe melhor? Você tem que dedicar tempo para os seus filhos. Às vezes nós achamos que as coisas vão acontecer assim, um passe de mágica, e não é assim. Jesus investiu tempo. Jesus, ele foi o melhor pastor. Jesus, ele foi o melhor mestre. Jesus, ele foi o maior e o único Salvador. Mas teve alguns que não quiseram andar com ele. Quando estava aquela multidão lá em João 6, e aquelas pessoas estavam atrás de Jesus somente por causa da comida, Jesus prega, ele exorta, e aquelas pessoas abandonam Jesus e vão embora. Jesus estava preparando aqueles discípulos. Jesus está investindo na vida daqueles discípulos. E fala para os discípulos: vocês querem ir também? Aí levanta Pedro e diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus sabia do investimento que estava fazendo na vida dos seus discípulos. Jesus sabia o tempo que estava gastando na vida dos teus discípulos. Mas uma pergunta que eu quero te fazer hoje, nesta mensagem de tema investimento.com, eu quero saber quanto tempo você tem investido na sua família, no seu casamento. Quanto tempo você tem investido na vida dos teus filhos para ser o melhor pai, para ser a melhor mãe? Quanto tempo você tem investido na vida dos teus familiares? No teu casamento? Quanto tempo você tem direcionado para viver uma vida com a tua esposa, com o teu esposo? Quanto amor você tem dedicado? O nível de relacionamento com os teus filhos? Jesus, ele nos instruiu, ele investiu tempo com os seus discípulos.
Jesus ia para o monte na madrugada, levava os seus discípulos, acordava pela manhã, os seus discípulos estavam com ele. Os teus discípulos, os teus filhos estão te seguindo. Os teus filhos têm sido um reflexo da sua vida. Quanto tempo você tem dedicado tempo na vida dos teus filhos? E muitas vezes a nossa vida ela é tão corrida que nós não dedicamos tempo na vida dos nossos filhos. E muitas vezes a vida vai passar muito rápido. E nós vamos perder momentos com os nossos filhos. E Jesus, Ele faz nos meditar nessa noite. A eternidade já é certa na nossa vida com Ele. Mantenha-se firme. Quanto tempo você tem dedicado à tua família? Quanto tempo você tem dedicado aos teus filhos, ao teu casamento? Quanto tempo você tem dedicado para muitas vezes, pelo menos uma vez no mês, pegar a tua esposa, levar ela para jantar fora? Ah, pastor, mas não sobra dinheiro. Não vai sobrar. Enquanto você não tiver uma inteligência, uma educação financeira para fazer sobrar, não vai acontecer. Mas esse tempo está faltando na tua casa. Porque muitas vezes a correria do dia a dia, os problemas do serviço, alguns outros problemas têm limitado a tua vida conjugal. E isso vai desgastar o teu casamento. E o teu casamento vai acabar desmoronando. Jesus nos traz essa noite para perguntar para nós quanto tempo nós temos investido na nossa família. Quanto tempo nós temos investido no nosso casamento. Você que é marido, você que é esposa, mantenha-se fiel ao teu marido, à tua esposa. Quantos sonhos você tem colocado no coração dos teus filhos? Jesus, Ele colocava sonhos, desejos no coração dos teus discípulos. E aí é uma introspecção que nós temos que fazer nessa noite. Quanto tempo nós temos dedicado à vida dos nossos filhos, à vida dos nossos familiares, pais, mães? Quanto tempo nós temos dedicado a eles? Nessa semana que passou, na sexta-feira, se eu não me engano, a Cíntia me mandou uma frase que ela ouviu, ela estava vendo algo, e ela me mandou uma frase que impactou o coração dela e impactou o meu coração. Eu quero transmitir essa frase. E a frase ela diz assim: tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Quanto tempo você tem investido na vida dos teus filhos? Eu quero dessa frase fazer outras. Tem muitas esposas viúvas de maridos vivos. Tem muitos esposos viúvos de esposas vivas. Porque você não tem investido tempo. Você não tem dedicado tempo. E quando nós falamos sobre tempo, nós temos que entender que todo mundo tem 24 horas. Já estamos no mês de outubro, estamos no último trimestre do ano de 2018. Se algo não mudar na nossa vida hoje, o ano de 2019, se Jesus não tiver voltado ainda, as coisas vão continuar a ser iguais. Você tem que sair daqui essa noite refletindo: eu preciso investir tempo na minha família. Ah, pastor, mas como é que eu vou proporcionar uma vida de qualidade à minha família se a minha área financeira está quebrada? A segunda pergunta que eu te faço é: quanto tempo você tem investido na sua vida financeira? E a vida financeira, ela vai aglobar algumas pessoas: o assalariado, aquele que recebe um salário mensal, um empreendedor, seja um microempreendedor, seja um empresário, e seja são essas três pessoas. Quanto tempo você tem dedicado à sua vida financeira? Se o problema da tua vida financeira para proporcionar algo de melhor para a tua família é as finanças, eu preciso dedicar tempo para pensar nisso. Eu preciso pensar quanto é que eu tenho, quanto que eu ganho para ver quanto que eu tenho gasto. Muitas vezes o nosso problema é a falta de organização.
Muitas vezes a falta de organização financeira é 79% dos casos de divórcio de uma casa. Porque quando falta dinheiro, os problemas acontecem. Quando não tem uma estrutura familiar, os problemas acontecem. O divórcio acontece. E existem 3 coisas que acabam com o dinheiro de qualquer pessoa. É doença e divórcio. Quanto tempo você tem investido na tua vida financeira? Quem é que trabalha, quem é que é assalariado, recebe um salário? Você tem sido o melhor funcionário da sua empresa? Como empreendedor, como empresário, será que eu tenho sido o melhor empreendedor? Será que eu tenho sido o melhor empresário? Como é que eu tenho tratado as pessoas que me fazem ter renda? A palavra de Deus em Colossenses 3:23 diz assim: pastor, como é que eu posso ser o melhor assalariado, o melhor funcionário, o melhor colaborador? Como é que eu posso ser o melhor empreendedor? Como é que eu posso ser o melhor empresário? Seja em qual ramo o Senhor tiver me direcionado. Colossenses 3:23 vai te dar a receita de como ser o melhor. E está escrito assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Se você quer ser o melhor funcionário, colaborador da tua empresa, faça como se estivesse fazendo para Deus. Se você é um empresário, faça, administre como se estivesse administrando para Deus. Quando eu paro para investir tempo, para buscar conhecimento na minha vida financeira, eu começo a resolver os outros problemas da minha vida, que é poder proporcionar à minha família uma vida digna. E quando chega lá nas minhas férias, o meu dinheiro não serve apenas para pagar conta, mas eu posso proporcionar uma vida social para minha casa. E quando eu faço isso, eu começo a administrar conforme a palavra de Deus, eu vou ter mais frutos. A minha família vai estar mais feliz. Pastor, mas é tudo o dinheiro? Se isso não acontecer? Não! Quanto tempo nós temos perdido por falta de organização na nossa área financeira? Quando foi a última vez que você saiu com a tua família e não teve que analisar se você podia jantar fora nas suas férias ou não? Mas por que isso, pastor? Porque eu não tenho investido tempo naquilo que é prioridade na minha vida. Quando eu invisto tempo, eu busco conhecimento, o dinheiro ele proporciona uma vida digna, o dinheiro proporciona lazer, férias para minha casa, o dinheiro ele vai me servir como investimento para me viver bem no meu futuro, porque se não for um evento morte, todos nós estaremos vivos daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E o meu dinheiro, ele tem que abençoar pessoas. O princípio do dinheiro não é só ficar em você, porque isso não é doação, é concentrar em você. Se você pega todas as pessoas que hoje tiveram uma grande possibilidade de gerar riquezas, um dos princípios que ela tem na sua vida é de doação, é de contribuição, porque a lei da semeadura acontece na vida daquele que semeia. E muitas vezes, porque eu não aplico a minha vida naquilo que é importante, eu me enquadro nas estatísticas. 62 milhões de brasileiros estão endividados. Por que estão endividados? Porque não investem tempo para administrar bem as suas finanças. E quando isso acontece, a nossa vida, ela não deslancha, porque nós não temos clareza dos nossos recursos, somos imprudentes. Na semana passada, na semana retrasada, nós falamos sobre prudência. Aquelas 5 eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes.
e todas elas estavam esperando o noivo. E o que elas carregavam consigo? As 5 prudentes carregavam um azeite extra para caso faltasse. Ela tinha ali. Mas e as loucas? Não, eu vou com aquilo que eu tenho. E muitas vezes, porque nós vivemos a nossa vida com base naquilo que temos hoje, não pensamos no amanhã. E o amanhã pode fazer a diferença, aquilo que nós não tivemos de prudência na nossa vida. E quando nós não cuidamos do nosso hoje, o nosso amanhã, ele vai vir com um acaso. E não reclame. Muitas vezes nós reclamamos de uma colheita que nós não fizemos a semeadura como se tivéssemos feito. Se você não estiver disposto a investir tempo para buscar sabedoria e inteligência, para administrar melhor a tua casa, não culpe Deus por isso. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E lá em 2 Pedro 3:18, nós estamos trabalhando aqui com jovens toda sexta-feira, das 10 da noite à meia-noite. Lá em 2 Pedro 3:18 diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso me dedicar a isso. E nós muitas vezes não estamos cumprindo princípios. E quando nós não cumprimos princípios, nós pagamos um preço muito alto. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios 11. Provérbios 11, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Em outras traduções está escrito: ao que é generoso, mais se lhe é dado. Mas aquele que retém mais do que o necessário, será para a tua perda. Eu preciso entender que quando eu administro a minha casa melhor, quando eu invisto tempo, eu começo a ter resultados sobre a minha vida. Depois de Provérbios, tem o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 11, verso 1. Eclesiastes 11, verso 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pastor, o que é que Salomão está querendo ensinar com esse verso? É sobre um princípio de doação, é sobre um princípio de contribuição, é sobre um princípio de fazer da minha vida gerar bênção na vida de outras pessoas. Lança o teu pão sobre as águas. Não tenha medo de ajudar outras pessoas. Por quê? Porque depois de muitos dias o acharás. Aquilo que nós fazemos, o Senhor não se esquece. Aquilo que está de possibilidade para nós fazermos, Deus não se esquece. Não precisa abrir, mas volta lá comigo em Lucas 15. Lucas 19. Permaneça aí em Lucas 19. No Evangelho de Lucas 6, não precisa abrir. Verso de número 38 diz assim: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante,
vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medides, também vos medirão de novo. Quando Deus chama Josué, lá em Josué 1:8, Deus fala para Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, porque você vai encontrar nele os princípios para você ter uma vida bem sucedida. E quando você encontra esses princípios, você começa a aplicar a tua vida nesses princípios. E quando você entende o valor da família, você vai começar a investir tempo na tua família. Quando você entende o princípio do que o dinheiro é capaz de proporcionar na nossa vida, você vai começar a ter resultado com isso. Porque o dinheiro não é a raiz de todos os males. Pastor, mas diz lá na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, é a ganância ao dinheiro, o desejo de crescer, o desejo de possuir, o desejo de ter. Ele vai estar sobre nossa vida como algo que gera bênção para nós, para nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. Quanto tempo você tem investido? Muitas vezes você está pagando um preço na tua vida financeira hoje, porque você emprestou o teu nome para outras pessoas que não cuidaram do dela e também prejudicaram você. E na Bíblia tem um conselho, não é um mandamento, é um conselho: não ficarás fiador de outra pessoa. E muitas vezes, porque nós não cumprimos princípios, trazemos consequências que nós não gostaríamos de viver na nossa vida. Para a gente encerrar essa mensagem, Lucas, onde você está aí mesmo? Diz a palavra de Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E quando Jesus vem buscar a nossa vida, ele faz uma promessa antes de ascender ao céu aos seus discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas até os confins do mundo. A presença do Espírito Santo na nossa vida. Quanto tempo você tem investido na sua vida espiritual? Jesus investia na vida dos teus discípulos. Quanto tempo você tem investido na sua vida espiritual, como pessoa, como igreja, e muitas vezes como um líder do ministério? A nossa vida, ela tem a parte espiritual, que é uma relação de intimidade com o Espírito Santo. E a nossa vida, ela tem a parte física, que envolve a nossa saúde. E a nossa saúde tem a saúde física do nosso corpo, a nossa saúde espiritual e a nossa saúde emocional. A saúde emocional é como eu lido com as minhas emoções. A saúde sentimental, a minha inteligência sentimental, é como eu lido com as outras pessoas. Qual é o sentimento que eu tenho para com as outras pessoas? E Jesus, ele instruiu os teus discípulos quanto a isso. Quando Jesus é traído, ou antes da sua traição, é quando começa lá em 1 Coríntios 11:17, na noite em que Jesus foi traído. Aquilo marcou a história, mas não fez Jesus mudar a tua natureza. A forma como ele lidava com os sentimentos, a forma como ele lidava com as suas emoções. Mas nessa noite,
Muitas vezes nós reclamamos de Deus da nossa saúde, mas quanto tempo você tem investido na sua saúde física? Muitas vezes nós queremos viver de qualquer forma, nós não nos alimentamos direito, nós não cuidamos do nosso corpo. E nós trazemos, isso gera consequências na nossa vida, que somos nós mesmos que criamos por negligência, por não fazer o que tem que ser feito. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que fazer. Quem é que sabe aqui que tem que praticar exercícios físicos? Ergue a mão. Por que nós não fazemos? Porque nós não temos clareza sobre isso. Se você quer viver até os 70 anos, 100 anos, eu estou dizendo aos jovens que a gente está tendo um pouco mais de contato, que eu estou preparando a minha vida para viver até os 100. Eu coloquei um propósito nisso. E quando você começa a pensar nisso, coisas mudam na nossa rotina. Todos nós temos 24 horas. Quem é que tem 23, dá um glória a Deus. Se tivesse a Conceição, ela ia dar um glória a Deus aqui. Mas nós temos que então investir tempo para administrar melhor a nossa vida. O nosso dia, ele pode ser dividido em 3 períodos. O primeiro período é o período que nós estamos descansando, 8 horas. A segunda, 8 horas, é quando você está trabalhando. E a terceira, 8 horas, é quando você está na tua casa, é quando você está sem trabalhar e sem dormir. O que você tem feito nessas 8 horas é o que vai definir como vai ser o seu 2019. O que você tem feito na terceira 8 horas do seu dia é o que vai definir o teu futuro. Às vezes você não tem cuidado da tua alimentação, come gordura toda semana, come exageradamente e não quer crescer na horizontal. E a palavra de Deus diz que a gula é um pecado. Ah, pastor, eu fui no rodízio, rebentei. Mas o rodízio é toda semana. Eu como até estufar. Não tem qualidade. E aí você não faz práticas esportivas, e aí você fica com dores. Quem é que acorda cansado? Não precisa erguer a mão. Sabe por que você acorda cansado? Porque você não cria expectativa para o próximo dia. Você não cria uma dinâmica para o próximo dia. E aí o seu dia cansa. Porque você não administrou as suas finanças e para você ir trabalhar um fardo. Porque o dinheiro do mês já não dá mais. É diferente, porque quando você começou dava, você ia animado. Mas depois não dava mais. E aí você não é mais o melhor funcionário, não é mais o melhor colaborador, não administra como no começo. E aí você não quer sair da cama. E aí as doenças vêm, porque belisca você mesmo. Quis falar e beliscar o outro, você dá um beliscão. Diga assim: o meu corpo não é uma máquina. Eu tenho que cuidar dele. Quanto tempo você tem investido no teu corpo, na tua vida? Quantos aqui tem certeza que tem que fazer alguma coisa para mudar? Ergue a mão. E esse desejo só vai produzir um resultado se você tiver uma ação. Porque senão vai ser um desejo, como no ano passado você teve desejo, como no ano retrasado você teve desejo, e no ano de 2019 não vai ser diferente se você não tomar uma decisão hoje. Você precisa cuidar do teu corpo. Você precisa cuidar da tua alimentação. Pastor, é importante isso, sabe por quê? Porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar a tua casa. Se você não cuidar do teu corpo hoje, da tua saúde física,
Você que está casado, tem um filho, você vai morrer novo e o teu filho não vai viver com você. Você vai perder tempo na tua vida com as dores. Você vai morrer e não vai terminar de criar o teu filho, tua filha. Você não vai gozar bem do teu salário, do teu investimento. Você não vai cuidar da tua casa. Você vai perder aquilo que você tem de mais importante na tua vida. Mas para isso acontecer, eu preciso tomar uma decisão. E paralelo a isso, se eu não cuido do meu corpo, muitas vezes eu não cuido nem da minha vida espiritual. Se você não começar a dedicar a tua vida assim como Deus ordenou a Josué, meditar nela dia e noite, aplicar o que nela está escrito dia e noite, não vai mudar. Você não vai ser bem sucedido. Por quê? Porque você não vai observar os princípios da palavra. Não é à toa que Deus chama Josué e diz: Josué, escuta o que eu estou te ordenando. Se você quer ser bem sucedido, você vai começar a ler a palavra de Deus dia e noite. Você vai meditar nela dia e noite. Você vai cumprir os princípios dela dia e noite. Então, como resultado, farás prosperar os teus caminhos. E a tua vida espiritual? Intimidade com Deus na oração. Ah, mas culto de oração para você é um peso. Como é que está a tua vida espiritual? Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Momento de santa ceia. Momento de introspecção, que nós olhamos para o passado e vemos Jesus morrendo na cruz pela nossa vida. O Senhor trabalhando na nossa vida hoje, nos programando, nos projetando para uma vida de eternidade com Ele. Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra na tua casa? Quanto tempo você tem orado na tua casa? Na sua intimidade com Deus? Quanto tempo você tem buscado conhecer a palavra de Deus? Tem gente que perde tempo 1 hora com novela, mas não consegue tirar 10 minutos com a palavra de Deus e quer que a vida seja diferente. Não vai ser. Diz para a pessoa que está do seu lado: tira o cavalinho da chuva. Você é cristão, você tem que saber o que Cristo pensa. Pastor, mas eu estou começando agora. Então comece. Porque tem gente que já se aposentou. Não preciso mais ir nos cultos de quinta-feira porque não preciso mais orar. Não ora na igreja, vai orar em casa. Como é que está a tua vida espiritual? Quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz assim: vinde, porque eu farei de vocês pescadores de homens. E diz que todas as vezes que Jesus fazia um grande milagre, ele ia para o monte orar. E teve um dia que ele levou consigo os seus discípulos. E um pouco mais adiante, alguns outros discípulos mais íntimos. E ele disse aos discípulos: ficai-vos aqui, eu quero que vocês orem comigo. Pelo menos 1 hora. E muitas vezes nós não conseguimos orar 5 minutos no dia. Queremos que a presença do Espírito Santo se manifeste na nossa vida. Não queira viver de moveres. Queira viver da presença do Espírito Santo. Quer mover, amados? Vai correr, fazer uma caminhadinha e você se move inteirinho. Quer viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade? Vai ler a palavra, vai buscar a Deus na oração. Toda quinta-feira, das 8 às 9h30, tem culto de oração. Vem orar. Hoje de manhã, nós tivemos todo o primeiro domingo, nós temos um momento de intercessão, de oração. Das 9 às 10, 1 hora. Eu não vou perguntar quantas pessoas vieram. Não vou perguntar. E aí eu pergunto: como é que nossa vida vai ser diferente em 2019
se eu não tenho buscado alimentar o meu espírito hoje. Jesus investia na vida espiritual dos seus discípulos. Jesus estava instruindo os seus discípulos para ganhar almas. Amados, em Mateus 28, verso 18, antes de Jesus ascender aos céus, Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu preciso dedicar a minha vida espiritual. Eu preciso viver com Jesus todo dia. Eu preciso viver com o Espírito Santo todo dia. E muitas vezes, amados, homens e mulheres têm doado a tua vida, investindo em almas, e deixam a tua cidade e vão para outra cidade levar o Evangelho. Mas eles precisam comer, eles precisam beber, eles precisam se vestir, mas eles estão trabalhando em prol do reino. Então o que cabe a igreja fazer? É investir nessas pessoas, é doar nessas pessoas. E muitas vezes o investimento é o nosso dinheiro, e nós não conseguimos compreender isso. Assim como a passagem do bom samaritano, passa o levita, passa o sacerdote, mas também passa ali o bom samaritano e vê um homem que está quase morto. E aquele homem então faz algo que ninguém havia feito. Pega do teu dinheiro, dos teus recursos, investe na vida que ele nem conhecia. E eu e você precisamos entender que quando eu invisto tempo na minha vida espiritual, quando eu começo a meditar na palavra, quando eu começo a buscar a palavra de Deus, o Senhor vai me usar aonde é que eu estiver. Eu vou levar o Evangelho do Senhor. Pessoas que estão enfermas vão ficar curadas pelo nome de Jesus. Pessoas que estão escravizadas vão ser libertas em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão. E como cristão, a vida de oração, a vida de leitura da palavra de Deus vai gerar em mim boas obras. Porque para isso o Senhor me chamou. Foi por isso que Jesus investiu na vida dos seus discípulos. Para que eu cuide bem da minha família, para que eu cuide bem das minhas finanças, porque as minhas finanças vai abençoar a minha família e vai abençoar também que o Evangelho seja propagado por todo mundo, para que todos possam comer deste pão, possam beber do sangue de Jesus. Eu e você precisamos entender que nós fomos chamados para essa grande obra. Eu e você temos um papel especial, fundamental. E o Senhor conta comigo e com você. E até no último momento da sua vida, enquanto não ressuscitou, Jesus investiu sobre a prática do perdão. Aqueles soldados que escarneciam, aqueles sacerdotes que o entregaram, Jesus olha para os céus e diz: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. E aos pés da cruz tinha um discípulo chamado João, que estava ouvindo isso. Jesus estava investindo na vida dele. E muitas vezes, amados, porque nós não investimos na nossa vida espiritual, nós não conseguimos perdoar aquele que nos ofendeu. Porque o meu espírito não está ligado ao Espírito Santo. E o Espírito Santo não consegue falar com o meu espírito. E eu endureço o meu coração. Eu fecho meu coração. E eu não perdoo. E aí eu me assento para comer. Aí eu me assento para beber desse maná espiritual. Como é que está a minha vida? Eu preciso
perdoar. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso investir tempo na minha vida espiritual. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar das pessoas que estão ao meu lado. Porque eu não quero ir para a eternidade sozinho. Não vai ter graça se não for acompanhado com você. Olha a pessoa que está do seu lado e diz assim: não vai ter graça o céu sem você. Nós vamos juntos. Meu Deus. Mas para isso acontecer, a partir de hoje, você vai ter que dar uma atenção maior para a tua casa. Sabe por que muitas vezes os teus filhos, a tua filha, o teu filho ainda não se rendeu a Jesus? Porque você não investiu tempo de qualidade nele. Porque você não tem sentado com ele para ler a Bíblia. Porque você não tem dedicado tempo com ele. Sabe por que muitas vezes o teu casamento não deslancha? Porque você não vive uma vida de cumplicidade, de transparência, de dedicação um ao outro. Muitas vezes as nossas finanças não nos fazem deslanchar porque nós não temos controle, não temos clareza. E quando não se tem clareza de algo, a gente não sabe o que fazer. E dinheiro nas nossas mãos sem educação é como um doce na mão de uma criança. Você se lamenta todo e daqui a pouco já não tem mais porque acabou. Você pode se colocar em pé? Tem uma frase de John Wesley. John Wesley é um evangelista inglês e fundador da igreja metodista. E John Wesley, ele disse assim, só mais um minuto. Ele diz assim: ganhe o quanto puder, economize o quanto puder, invista o quanto puder e dê o quanto puder. A nossa vida ela é muito curta. E eu e você precisamos então investir tempo na nossa família, investir tempo na nossa vida financeira, e investir tempo na nossa vida espiritual e na nossa saúde. Porque é isso que vai nos levar, é isso que vai criar uma harmonia na nossa vida, e a nossa vida ela vai transcorrer da maneira que Deus estabelece na tua palavra, conforme João 10:10. O que está escrito em João 10:10? Na parte B: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Quem é que quer viver a vida abundante? Vou chamar o louvor aqui bem rapidinho. Como é que nós vamos viver a vida com abundância? Observando a palavra de Deus. Só então iremos prosperar. Às vezes você pensa: ah não, pastor, é muito difícil. Não é. É igual subir uma escada de 20 degraus. Para chegar no 20º degrau, você tem que subir o primeiro degrau. Aí você vai para o segundo degrau, terceiro degrau, daqui a pouco você já está aonde você deseja chegar. Amém? Você pode fechar os seus olhos?